Fala, seus lindos! Olha nós aqui outra vez para mais um episódio do Mensageiro Podcast. Gente, assim, é só coisa linda, é só mensagem legal, é o impacto, né? E sabe o que está sendo mais legal para mim no Mensageiro nessa fase, nesse momento? É ver as pessoas que eu conheço, que eu convivo, se reconhecendo. Porque quando a gente se assiste, a gente começa a perceber e ter uma ótica, né, mais positiva da gente. Às vezes tá tão no natural tudo aquilo que a gente faz, que a gente vive, que a gente não percebe as nossas capacidades, as nossas potencialidades. E as câmeras, o podcast tem essa capacidade, né, de mostrar o tamanho da nossa luz. Então tá muito interessante, tanto para quem assiste, tanto para quem tem participado aqui comigo. E o convidado dessa semana, dessa quinzena, é um cara que eu conheci esse ano, né, que tá junto com a gente. Tive a oportunidade de estudar com ele, né, ter uma experiência ali de conhecer um pouco mais dos conceitos filosóficos. Tive uma palhinha muito pequena sobre numerologia. E antes aqui ele estava contando pra gente, estava rindo, que ele trouxe algumas histórias, né, da trajetória profissional, empresarial dele, que vocês vão poder conhecer no episódio de hoje. Então, Fernando, seja muito bem-vindo ao Mensageiro Podcast. É uma honra poder te receber aqui, meu irmão. Obrigado, Ícaro. O prazer é meu estar com você, viu? Pela sua lembrança e poder transmitir um pouquinho da minha vida para vocês, tá bom? Pouquinho. E é bagagem, viu, pessoal? É bagagem, é muito conhecimento, sempre respostas que te convidam a refletir, né, Fê? É muito bacana. Que no curso de filosofia, né, cada resposta que você dava, você abria mais 300 outras reflexões a partir daquela resposta. A tendência, o conhecimento é esse, né? Você resolve um assunto que você achava que era o que você precisava saber e descobre que tem mais 3 ou 4 que você não sabe, que nem sabia que não sabia. E vai se desdobrando em camadas, né, Fê? É verdade. Bom, vamos lá, começar pelo começo. Quem é o Fernando? É Perri ou Perri? Perri, é de italianos. Perri. Quem é o Fernando Perri? Bom, quem é o Fernando Perri é difícil dizer, porque é um ser, com certeza, de luz, que está lá no fundo de mim, não é? E está tentando descascar toda essa parte de fora para poder encontrar esse ser de luz, né? O Fernando está atualmente como empresário, dono de uma empresa de alimentação chamada Vivenda do Camarão, e começou há 41 anos atrás com essa empresa. Era um jovem na época. Então, esse é o Fernando que atuou bastante tempo nessa área de alimentação. Mas tem histórias incríveis antes disso também, que uma delas eu vou contar aqui, porque é uma história que traz muita esperança, que traz muita certeza de que nós não estamos sozinhos. Que legal. Então vamos começar, né, do comecinho da sua história. A gente já trocou figurinha algumas vezes, você me contou, né, que começou a trajetória, não me lembro bem qual foi o negócio, começou a ganhar muito dinheiro, só que uma hora você falou, legal, tô com essa grana, e o que mais que tem da vida pra mim, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Esse foi um dos momentos mais tristes da minha vida, a hora que eu alcancei o objetivo que eu tinha estabelecido para mim. Eu vim de uma família pobre, né, na periferia de São Paulo. Na verdade, não era periferia, na área central de São Paulo, periférica no sentido de importância. Mas essa família que me trouxe é uma família, apesar de simples e pobre, era uma família trabalhadora e muito lutadora. Mas eu não queria ter uma vida como aquela que eles tinham. É uma vida muito sofrida, muito difícil. Então eu queria ficar rico. Essa era a minha ideia. Mas se perguntar o que é rico para mim, na época era ter uma casa boa em São Paulo, uma casa boa na praia, 2 bons carros, um para mim e para minha esposa, e poder viajar o mundo, principalmente. Então essa era a ideia de riqueza que eu tinha na época, já que eu não tinha nada disso. Eu só tinha vontade. Então nessa época eu comecei a trabalhar fortemente com 13 anos de idade. Naquela época eu podia trabalhar com menor de idade. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E aos 18 comprei meu primeiro carrinho, montei minha primeira empresinha, me emancipei e montei uma lojinha de chapéus de nylon. Era uma lojinha que fabricava chapéus para aquele pescador, aquele chapéuzinho de nylon, sabe? Fiado à mão mesmo. Vendia para o Nordeste e tal. Fui crescendo com esse meu negócio.
Até que eu enviei uma oferta boa, eu falei, bom, já cansei desse negócio, vou mudar. Eu adorava coisas novas, mas eu não entendia por quê. Eu fui a entender por que eu gostava de coisas novas muito depois. Então, aquilo já tinha me cansado, já estava bom, já vendi a minha lojinha. Montei uma transportadora rápida de mudança. Também, depois de algum tempo, falei, está ótimo, eu já ganhei dinheiro com ela, já vendi também, foi embora. E alguns pessoal, escuta, por que você pula de negócio em negócio? Isso é porque não era um negócio que me dá prazer ainda. Não é isso que eu quero. E o que você quer? Aí era uma pergunta difícil de responder, tão jovenzinho, o que eu queria? Aí eu percebi que se eu não definisse o que eu queria, eu não ia chegar a lugar nenhum. Porque, como foi dito há pouco tempo atrás, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Sim. Então, eu tive que definir na minha vida o que eu queria. E aí eu entrei num negócio de importação, que era um negócio muito bom, mas que tem um detalhe que aí mudou minha vida. O que aconteceu? Nós representávamos no Brasil uma empresa multinacional, e essa empresa multinacional, por aspectos pessoais, com o meu sócio atual, na época, eles tinham uma rixa, e ele começou a vender para nossas máquinas. Eles eram quem forneciam as máquinas para nós não tínhamos condições de competir com eles. Ou seja, a hora que ele começou a fazer isso, a previsão era que nós íamos quebrar logo à frente, né? Então eu falei para o meu sócio, nós precisamos achar uma solução para isso, nós não podemos deixar a empresa quebrar. E um amigo nosso falou assim, por que vocês não vão para Hannover? Em Hannover tem uma feira internacional, onde vocês vão encontrar tudo que vocês precisam. Vocês podem importar diretamente tudo isso que vocês compram hoje dessa empresa, e vocês não precisam depender mais dela. Imediatamente, não teve dúvidas nenhuma, liguei para a empresa de turismo e falei, eu quero uma passagem para Hannover. Se não tem problema, passagem para Hannover eu consigo para o senhor. Mas, estadia, de um ano para o outro já está tudo lotado. Mas nem que for para dormir no carro eu vou, falei para o meu sócio. Ele falou, não vou, porque lá ainda não é verão, é inverno ainda. Nós estávamos numa época que era muito frio ainda em Hannover. Eu não vou morrer no carro congelado, disse ele. Eu falei, nós vamos, de algum jeito nós vamos, pode ter certeza absoluta. Eu não tinha dúvida do que nós iríamos. E o que aconteceu? Eu tinha que ir num oculista naquele dia e falei para o meu sócio, eu vou ter oculista, quando eu voltar a gente resolve isso definitivamente. Quando foi ao oculista, encontrei no oculista uma senhora negra com uma criança fazendo peraltagem na recepção. E ela falava em alemão com ele às vezes e às vezes em português. Aí eu, muito curioso, a senhora está falando em alemão e português com ele, uma criança tão pequena que fala as duas línguas já. É que eu sou brasileira e estou morando na Alemanha. Que lugar da Alemanha? Em Hannover. Ah, a senhora mora em Hannover? Olha que coincidência, eu estou querendo tanto alugar um local em Hannover para poder fazer a feira de Hannover. E ela falou assim para mim, olha, eu não aluguei ainda que estou no Brasil, mas posso alugar um quarto para vocês. Quando eu contei para o meu sócio que eu aluguei um quarto em Hannover, no meu oculista, ele não acreditava de jeito nenhum. E aí eu comecei a perceber que a vida tem algumas coisas que ela prepara para você de acordo com a sua mente. Se você está determinado, não tem conflito, tem certeza do que você quer, é justo que você faça isso, você está indo atrás da sua felicidade, a vida se transforma num cúmplice seu e te dá aquilo que você precisa. Te proporciona, né? Levei uma semana para fazer ele acreditar que nós estávamos realmente... Só uma semaninha. Então, aí nós fomos muito bem sucedidos, trouxemos grandes marcas do Brasil, não só mais das máquinas reprodutoras de papel comum, mas também trouxemos fitas, máquinas de escrever IBM Esfera na época. Você não tem nem ideia do que se trata, talvez, porque era máquina de escrever daquelas mecânicas ainda, né? Então, quando eu era novinho eu lembro. Ela tinha uma bolinha assim que fazia... Não era mais aquela de garfinha, mais moderna na época. Fitas para isso, fita para computador, uma série de coisas. Nós ganhamos muito dinheiro e fizemos um sucesso incrível.
Só que eu percebi que eu cheguei no ponto que eu queria chegar, e aquela noite, quando eu percebi isso, eu também percebi que era um dos dias mais tristes da minha vida. Porque eu tinha um objetivo e foi alcançado. E agora? Vazio. Porque eu quero o que agora da minha vida? Não posso jogar simplesmente minha vida fora. Devo ter algum objetivo maior para poder ser alcançado, né? Então, realmente, aquele dia foi muito difícil para mim. Até conseguir buscar o conhecimento e querer saber quem eu era, de onde eu tinha vindo, para onde eu ia, se é que eu ia. Eu tinha que saber mais coisas, porque não dava, a vida não podia ser tão pobre como isso. Então foi aí que eu entrei nessa área mais filosófica e fiz diversos cursos em diversas escolas diferentes. E você lembra, Fê, que qual que foi a virada, assim, né? Qual foi o caminho que você abriu, que você falou, opa, aqui é a direção que eu preciso seguir para preencher esse vazio? Quando eu comecei a perceber que essa coincidência, entre aspas, de ter alugado um local em Hannover dentro de um oculista em São Paulo, eu percebi que isso, a chance estatística de que isso acontecesse normalmente era praticamente nula. Né? Quem é que vai alugar em Hannover num oculista? Não dá. Então, existia alguma coisa por trás disso, alguma inteligência, alguma coisa que gerava algumas coisas que a gente chamava de coincidência, mas não era coincidência. Então essa foi uma chave. A segunda chave foi a tristeza que eu senti. Eu não queria sentir aquela tristeza. Sempre fui um cara otimista, sempre fui um cara para frente e tal, e eu me sentia muito mal naquela situação. Então essa busca foi que me levou a isso. Aí me aconteceu um fato que eu comecei a frequentar essas escolas filosóficas. E eu via que muita gente falava em amor, falava em doçura, falava em meiguice, falava em tudo isso que é muito bonito, gentileza e tal, mas na verdade, na prática, nas vidas pessoais dessas pessoas, aquilo não ocorria. Então isso tem alguma coisa errada nisso, porque tanta gente fala em beleza e tão poucas pessoas praticam efetivamente. Então eu me inscrevi num curso, na época, que exigia que você ficasse uma semana antes sem comer carne vermelha. Eu já não comia carne vermelha mesmo. Não tomasse café, não fumasse, não bebesse. Nada disso eu faço mesmo, nunca fiz. Então, para mim, não era difícil, mas era necessário que eu, pelo menos 1 hora por dia, eu ficasse em meditação. Eu fiz religiosamente essa semana. Quando eu acordei no final da semana, eu acordei estranho, acordei diferente. Foi alguma coisa, uma sensação de felicidade interior, mas não aquela felicidade de dar risada. Não é uma felicidade comum. É algo que preenche o seu peito, como se fosse uma sensação de cumplicidade com Deus. Uma coisa não dá para explicar com palavras isso. E aí, minha mente muito racional, sempre foi muito racional. Apesar desse lado mais místico, eu sempre fui muito racional. Como empresário que era, tinha que ser. Então, eu estava parado no farol na Bandeirantes, para atravessar a Bandeirantes, embaixo da Santa Mara, na época, passava por ali. E passou uma senhora na frente do meu carro. Eu senti um amor profundo por aquela senhora. Sem nunca ter visto ela na minha vida. E o meu racional falou assim, você está ficando louco. O que está acontecendo com você? Que isso? Isso é doença. E era lógico que parecia ser mesmo uma doença, porque não é possível que você vai amar uma pessoa que passa na frente do seu carro, que você nunca viu. E comecei a sentir um carinho pelas pessoas, todo mundo que passava por mim, pelas pessoas que eu lembrava, os meus amigos, me senti cada vez mais próximo deles para ajudá-los no que for necessário. Era uma sensação de puro amor mesmo. E eu estava felicíssimo com essa sensação. Só que 30 dias depois ela acabou. Duraram 30 dias essas sensações. Que legal. Mas até hoje eu acho que aquilo foi... Não sei se você lembra, tinha um brinquedinho. Quando você era pequenininho, talvez você deve lembrar, porque meus filhos eram pequenininhos, eles tinham esse brinquedinho. Era um cavalinho que tinha um milho na boca, que era um ímã. Então, não lembro o imã mexia e o cavalinho andava na direção do imã. É? Então aquilo eu senti como eu fosse o cara que estivesse andando atrás do imã.
aquele imã me foi dado, eu nunca mais esqueci. Aquilo virou um objetivo de vida eterna para mim. Só que eu sinto saudade até hoje daquele sentimento que eu tive naqueles 30 dias. E então, a partir disso, você começou a aprofundar a sua busca, né? Sim, aí eu fiz quiromancia, tarô, astrologia, fiquei 4 anos na astrologia, fiz 6 anos de numerologia pitagoriana, depois mais 4 anos para limpar as coisas que estavam erradas, das origens, eu estudei a origem da pitagoriana pura. Então tudo isso fez com que eu percebi o seguinte, quando eu fiz numerologia principalmente, onde eu comecei a me entender, porque a numerologia dá a você um entendimento de quem você é e o que você está fazendo aqui. As pessoas pensam que quando vem para cá tem 360 graus de livre-arbítrio. Não tem, não. Você tinha 360 graus antes de vir para cá. Quando você desce, você já desce com definição sua. Você define lá, antes daqui, quais são os seus objetivos de vida. O que é que você vai buscar? Suas tendências para isto ou para aquilo. E aquilo que é difícil para você. Então você tem um mapa seu. Um mapa completo do que você deve ou não fazer para se tornar e para se encontrar, para se tornar uma pessoa feliz e ajudar o meio onde você vive. Então esse curso foi para mim mudança de chave mesmo. Tanto que hoje você ensina, né, Fê, numerologia. Eu até, tantos amigos meus me pediam mapa, porque como eu não cobrava nada, só fazia o mapa por prazer de ajudá-los, então tinha muita gente que queria o mapa. Eu então resolvi fazer o seguinte, eu não vou fazer mapa para todo mundo, porque eu tenho minha vida muito corrida, não dá para fazer mapa para todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um curso por 2 anos e meio, por 30 meses, e todos que quiserem aprender a fazer mapa e encontrar o seu próprio eu no mapa, eu vou ajudar. Então fizemos uma escolinha chamada Casinha Azul, que a casa era uma casinha azul. Então nós precisamos de casinha azul e lá nós fizemos então o primeiro curso de numerologia básica, avançada e depois numeral. Porque depois de algum tempo você não precisa mais usar palavras, você usa números só. Mas aí é bem mais avançado. Então eu comecei a dar esse curso para todo mundo lá e nós chegamos a ter classe 110, 120 pessoas, que não cabiam mais pessoas na sala. Então eu formei muita gente em numerologia, gente que não tinha nem ideia de que gostaria um dia de fazer um curso desse. Entendi. E dentro da numerologia, Fernando, assim, qual que foi, né, a maior bênção que ela trouxe para a sua vida? Assim, qual... Olha, uma das bênçãos maiores que eu posso dizer é o seguinte, eu sempre tive dúvidas quanto à vida após a vida. E quando jovem eu não conseguia entender por que a gente nascia, crescia, tinha filhos, netos e tudo mais, para depois nada, não sobrava nada, onde ficava o resto da gente? Então isso foi uma coisa que me ajudou muito a numerologia, foi saber efetivamente que existe vida após. Por que existe a vida após? Porque se tem uma vida pré-determinada, já toda trabalhada, com todas as características para que você possa exercer essa vida, existe outra depois, é óbvio. Aquele que programou esta vida está programando uma outra também. A vida não é um acaso. Entendi. Ela é muito bem pensada e muito bem desenvolvida. Legal. Uma curiosidade que me veio falando de numerologia, então eu tenho o meu mapa numerológico, né? Tem os meus números que me regem, que me direcionam. A experiência que eu vou viver na vida, ela está determinada desse número ou a partir do percurso que eu faço no mundo? Não, ela está predisposta. Isso ela pode se modificar. Está à disposição sua. Então, por exemplo, vamos pegar alguém como eu, por exemplo, que tem o 8 também como caminho de destino. O 8 é justiça, mas também é injustiça. Porque os dois números, os dois lá tem o lado sombra e o lado luz. Tudo é assim, né? Então, depende de quem você alimenta, vai estar acionando essa energia em você. Só que o 8, quando ele está na justiça, ele quer a justiça também que aconteça em volta dele. Ele fica insuportavelmente chateado quando ele vê a injustiça acontecer. Isso não é filosófico, evidente, porque o filosófico seria
Você entender que essa injustiça praticada pelo outro é problema do outro, não problema seu. Mas, só para efeito de explicar a numerologia, claro. Então 8, por exemplo, tem essa limitação. Ele não suporta a injustiça. Então ele fica realmente numa situação desagradável, esse ser que manifesta isso. Então você não vai fazer da sua vida a busca de algo que você vai se irritar ou vai ter que vencer esse degrau. Você vai buscar aquilo que você é mais fácil. O que é mais fácil para você? Aquilo que a vida lhe dá como presente. Então, no mapa numerológico, você tem as realizações. As realizações são presentes que a vida lhe dá. Os ciclos são neutros. E os desafios são aquilo que você vai ter que vencer. Só que o pessoal costuma querer fugir do desafio. E o desafio é a grande oportunidade para que você vença as suas dificuldades e consiga trazer luz para o seu caminho do destino e se transformar numa pessoa melhor. Entendi. Então, quanto mais eu tomo e aceito os meus números, mais... A aceitação dos seus números com base em aspectos razoáveis. Porque você fala, bom, eu tenho este número aqui para agir, não, só está no meu desafio. Então, eu não vou trabalhar com ele. Não é trabalhar contra as negativas. É trabalhar a favor do que se tem de positivo. É como querer espantar umas trevas num quarto escuro. Você não vai conseguir. Mas se você acender uma pequena luz, um fósforo que seja, você já vê o quarto escuro que já não é tão escuro mais. Você já tem noção onde você está. É mais ou menos isso também na numerologia. Ou seja, se você se focar nas dificuldades, você não sai da escuridão. Você tem que focar naquilo que você já é bom. Melhorar naquilo que você já é bom. E aí você vai contaminando positivamente os aspectos negativos que te constituem. Legal. E você falou do conceito de numerologia filosófica. O que seria essa numerologia, Fê? Então vamos explicar. Na numerologia você pode lembrar todos os aspectos filosóficos, né? Então, vamos imaginar que você tem uma alma 9. O 9 é, na numerologia pitagoriana, o número mais elevado de espiritualidade. Se você tem espiritualidade alta, alguém na numerologia pode perguntar, mas o que é ter espiritualidade alta? O que seria isso? A espiritualidade alta é ser bondoso, mas sábio. Porque, por exemplo, ser bondoso sem ser sábio, você pode virar um bobo. Ser visto como alguém fora do padrão, ser visto por alguém que não tem tanta importância assim, que é enganado com facilidade, que é tapeado, que é tratado como se fosse um otário na vida. Então, precisa tomar muito cuidado com a bondade. A bondade, simplesmente, sem a sabedoria, não significa quase nada. Então, quando você vê o 9 lá, você fala assim, olha, você é um 9, mas atenção, seja cuidadoso, reconheça o meio, não seja uma ovelha no meio de lobos. Então, você começa a trabalhar a parte filosófica de cada número para cada um desses seres. Então, quando você termina um curso de numerologia, você termina um curso de numerologia completo. Não numerologia só, mas também todos os aspectos filosóficos que acompanham os números. Entendi. Eu sei que você conhece bastante filosofia, eu quero falar bastante disso, mas eu fiquei só curioso de entender que momento que chegou a vivenda do camarão na sua vida. A vivenda do camarão chegou na minha vida de uma forma muito... E todo mundo pensa, você planejou, o que você fez? Você contratou uma empresa de pesquisa? Eu não fiz nada disso. Eu na época, eu exportava camarões, porque eu tinha que ter cotas de importação na área reprográfica minha. E o Brasil, naquela época, estava em balanço de pagamentos com problema. Eles tinham problemas seríssimos de balanço de pagamentos. Aí me chamaram na Cassex, na época, que era no Banco do Brasil, onde emitiam as guias de importação, e disseram para mim, olha, ou você exporta, ou vou cortar as suas cotas de importação. Eu tinha que aprender alguma coisa para exportar rápido para os Estados Unidos, onde eu importava. Aí liguei para o meu homem comprador de lá dos Estados Unidos e falei, escuta, o que eu posso exportar para aí? Me dá uma semana que eu te digo. Uma semana depois ele voltou, se quiser de camarão eu compro.
Eu tenho que entender de camarão agora. Que legal. Vou ter que entender de camarão. Aí eu fui lá na Lagoa dos Patos, que era o maior exportador de camarões do Brasil, e fui fazer um acordo com os exportadores para exportar em meu nome. Para eu conseguir manter minhas cotas. Eu pagava para eles um ágio para que eles exportassem meu nome. Então, ao fazer isso, eu consegui manter minhas cotas por mais um período. Mesmo assim, fim de uns 8 meses ou 10 meses, eles me cortaram a cota completamente. E eu fiquei com um container de 40 pés de camarão comigo. Eu vou exportar isso aqui, vou ter que pagar para exportar ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um projeto piloto, eu vou montar um restaurante. Por que eu vou montar um restaurante de camarões? Porque, primeiro, o camarão era caro demais na oportunidade. Todo lugar que você ia comer, é impossível comer camarão. Era em restaurante, era tudo muito caro. E a qualidade era péssima. Aquilo que não servia para exportar para o FDA, que é o Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, então ficava no Brasil. E aquilo que era exportável, que o FDA aceitava, então se vendia. O brasileiro não comia nunca um camarão bom e sempre com preço caro. Falei, vai um pouquinho, eu tenho um nicho aí, né? Eu tenho aí o camarões com qualidade do FDA e vou comprar um restaurante falido, resolvo isso de uma vez, comprei um restaurante falido e coloquei os camarões lá e deixei uma plaquinha na frente do restaurante assim, que dizia, em breve o melhor camarão do Brasil a preço justo. Inauguração 12 de junho, Dia dos Namorados. Essa foi a propaganda que eu fiz, a publicidade, todo o marketing meu foi esse. Uma plaquinha que já dizia tudo, né? Então, quando colocamos isso para funcionar, eu pensei, bom, deve vir aí um gato pingado qualquer que entre, meio perdido no dia 12 de junho, né? Convidei uns 4, 5 casais amigos a fazer número, achei que não ia ter ninguém. E fui para casa tomar banho para inaugurar o restaurante à noite. Quando eu voltei, não conseguia chegar em Moema. Tinham mais de 1.000 pessoas na porta do restaurante. E não tinha energia suficiente. Fomos ligar todos os fornos e queimou o fio da rua porque passou do ponto. Foi um desastre. Mas olha, nós fomos tão bem atendidos pelos nossos clientes. Eles trouxeram lampiões a gás, puseram o carro de frente para o restaurante com faróis acesos para iluminar. Tentaram ajudar de todas as formas possíveis. Até que eu tive que falar mesa por mesa, dispensar todo mundo, agradecer muito a ajuda e prometer que dentro de uma semana nós reabriríamos com todas as condições para atendê-los, né? E fiz isso, né? Não tiveram que pagar os drinks, pagar nada que tiveram consumido, eu tive que pedir desculpas porque realmente atrapalhei a vida dos namorados deles, né? Sim. Mas essa foi uma virada de chave também, fortíssima, porque realmente estava certo mesmo. O negócio era bom, tinha potencial, só que nós não entendíamos nada de restaurante, né? Passamos a entender tudo num dia só. E é bonito, né? A forma como ele chegou, né? Porque até então você não tinha ideia de que trabalharia com camarão, não né? Tinha a menor a partir ideia. De uma questão de exportação, né? De cotas de importação. E isso aconteceu, e todo mundo me pergunta qual é o plano que eu fiz de estratégia de mercado. Eu não fiz nenhum. Foi no feeling mesmo, na percepção, na intuição, e estava certo. A intuição sempre acerta. Direciona, né? Sempre. A intuição sempre fala mais alto. Precisa tomar muito cuidado, ficar atento a ela, porque ela nos dá o caminho. Total. E no decorrer da sua caminhada, como é que foi se juntar esses dois universos, né? Trazer a filosofia para os seus negócios. Isso aconteceu? Foi, é uma descoberta interessante. Só para ter uma ideia, nós temos franqueados que estão conosco há 30 anos, 35 anos, e acabamos de voltar de uma convenção agora de franqueados, onde a reunião com eles é sempre muito prazerosa. Porque sempre fomos muito claros, sinceros e honestos com ele, em todos os sentidos. E sempre procuramos ajudá-los ao máximo a que eles possam realmente ter sucesso, ter lucratividade em seus negócios. E eu percebo que em muitas redes por aí, o dia da convenção é um dia de infortúnio.
fica todo mundo mal-humorado e chateado e briga um com o outro, é uma confusão. Então, o que nós queríamos fazer, desde a época que eu montamos a Vivenda e que eu comecei a viver a filosofia um pouco mais intensamente, percebi que é dando que se recebe verdade, mas é um dando de outra forma, não é uma forma simplória de dar. É uma forma onde faz a pessoa que está recebendo perceber que ela tem responsabilidade sobre aquele fato também. Porque a hora que você dá, você humilha. Internamente a pessoa se sente humilhada, se sente menos do que você está dando, ela está recebendo. Mas se você der com o intuito de fazer com que ele consiga florescer naquilo que ele tem de melhor, mostrar, ter capacidade de mostrar aquilo que ele tem para mostrar, aí é um dar verdadeiro, é um dar com amor, é um dar com razão, com lógica, porque o amor e a lógica têm que estar ligados à razão também. Não existe razão sem amor, e não existe amor sem razão, porque senão elas ficam distorcidas. Dá para entender isso? Sim. E falar uma coisa dessa, às vezes, pode parecer até uma heresia para alguns, mas não é. Se você sabe direcionar o seu amor, sabe direcionar o seu conhecimento, você pode ajudar muita gente. Ora, se você não souber direcionar, você pode atrapalhar muita gente, por mais que tenha boa vontade. Então, com nossos franqueados, nós sempre procuramos orientar e dar a eles o que eles precisam, não o que eles querem. Uma diferença muito grande nisso. Que legal. E agora a gente entrou em filosofia e eu queria bater um papo aqui com você, né, de filosofia para leigo entender, né? Então, o que é filosofia, Fernando? Para mim, a filosofia para mim é um autoconhecimento. É aquilo que destrincha o que a vida te dá, às vezes, como formas de você interpretar. A filosofia, como o próprio nome diz, amigo do conhecimento. Filosofia, amigo do conhecimento. Se você é amigo do conhecimento, você preza por ele, você valoriza e aplica, se você for inteligente. Porque não adianta dizer, não, porque o amor, que é a delicadeza, a gentileza, sai lá, todo mundo se beijando, aí chega na primeira esquina, o primeiro motoboy que fechou ele já xinga o motoboy, a briga com... Então, não adianta nada, você está se enganando a si próprio, né? Eu acho que o que vale realmente na vida é você aplicar aquilo que você conhece. E a filosofia nos ajuda muito nisso. Quando você tem aspectos filosóficos resolvidos, você é uma outra pessoa. Por exemplo, quando alguém desacata você e te chama do que você não é para você se ofender. Você não é aquilo. Você sabe o que você é. Por que vai se ofender? Alguém tem capacidade de me ofender? Se eu deixar, sim. Se eu deixar. É como, na verdade, eu falo a alguns amigos meus, assim, olha, quando eles me contam a história, o que você acha que eu devia ter feito? Porque o Cheito fez aquilo para mim, então eu tenho que fazer. Sabe o que você fez? Você foi acionado. Apertaram um botãozinho em você e transformaram você num robozinho. Um robô deles. Porque a hora que aperta o botão, você reage. A filosofia mostra que não é reagindo, é agindo. É diferente. O virar as costas, por exemplo, depois de uma tentativa de ofensa, mas virar as costas não com o intuito de humilhar o outro que te fez aquilo, no intuito de mostrar para eles que você não compartilha daquilo. Pode ser pacífico. A tua ação, o teu agir é e deve ser pacífico, amoroso, compreensivo. Só compreende o outro aquele que é maior. Se você não é maior, se você é menor, você não consegue compreender o outro. E maior em que sentido? Tamanho de conhecimento, não melhor. Não existe nenhum ser humano melhor que o outro, mas existem seres humanos mais do que outros. Tem mais conhecimento. E com mais conhecimento ele só arruma mais encrenca para ele, porque na verdade
Ele vai ser exigido por ele mesmo. Porque quando você não sabe, como Cristo na cruz falou, né? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ele não falou para perdoar todo mundo. Perdoar aqueles que não sabem. Quando você sabe, o que te pode prometer a filosofia é sofrimento. Sofrimento porque você começa a se olhar. Você não tem como se desculpar de uma forma injustificável. Você sabe quem você é. E aí dói. Por isso que você, de repente, tem alguma pessoa que quer conhecer filosofia, você tem que perguntar para ela, você está preparado? Você quer mesmo conhecer? Que eu posso te prometer o seguinte, tua vida não vai ser fácil. Isso eu te prometo. A responsabilidade, ela aumenta, né? Quando você é mais, você tem que dar mais. Vai para outro lugar, né? Você é mais, então não precisa dar mais. Só isso. Gostei. Se você é mais, você vai precisar dar mais também. Entendeu? Não é? Ajudar os irmãozinhos a ganhar compreensão também, né? E é interessante porque a hora que você dá, você parece que... Vamos falar uma coisa sobre tempo aqui. Tempo, eu vi você falando outro dia sobre tempo aqui. Tempo é uma coisa muito estranha, que nós humanos estamos longe de saber o que realmente é. Eu percebi na minha vida, por experiência própria, que quando eu começo a receber no presente muito mais do que até eu estava esperando receber, é porque no futuro, entre aspas, eu fiz alguma coisa para merecer aquilo. Porque a gente infelizmente, nós pensamos bem no passado, né? O que você fez no passado, você paga no presente. Ação e reação. Não é no passado. O que você fez da sua vida, você recebe no presente. Tanto no futuro como no passado. Então, se sua vida está indo bem agora, presta atenção. Porque você provavelmente está fazendo coisas muito positivas no futuro. Mas olhar o dia de amanhã, outro depois de amanhã, o que você está pensando e como é que você está agindo. Porque ele pode ser a resposta para o teu presente atual. Presente e presente mesmo. O próprio nome diz que é um presente, é uma dádiva. Entendi. Nós estamos muito acostumados por isso que o nosso cérebro não roda, porque quando você fala em não tempo, o cérebro não consegue rodar isso, dificulta muito o entendimento. Mas o não tempo existe. O que não existe é tempo. Só existe tempo aqui na terceira dimensão. Fora daqui, não mais. Interessante, né? Que do meu presente, eu vivo o meu futuro. É isso? O seu presente é um resultado do teu futuro ou do teu passado. Ele é um resultado do que você foi ou do que você será. As duas coisas. As duas ou uma. A mais forte e impactante. Por exemplo, se você teve uma atitude maravilhosa daqui a 10 dias, altruísta, bondosa, sábia, você de repente hoje está recebendo presentes que você não esperava receber. E não é para buscar no passado, que pode não ser no passado. Fica atento na sua vida, você vai perceber que isso é muito notório. Eu fiquei muito atento à minha vida e toda vez eu percebi a mesma coisa. Interessante. Essa me pegou, tô aqui pensando. Mas faz todo o sentido, né? E pelo menos pra mim, né? Eu melhorei muito, mas eu tinha um desafio de ficar muito no passado, sabe? Minha mente sempre pra lá, resolver lá, olhar pra lá. E é recente esse lugar de olhar e ver o cenário à frente, né? Que se constrói a partir de tudo que eu tenho vivido. Mas isso é você e mais 100 milhões de habitantes. Eu e a galera toda, né, Fernando? Todo mundo. Nós somos treinados a vida inteira para pensar assim. Para pensar fora da caixa é difícil. Precisa quebrar paradigmas. Não é fácil, não.
Tem que ter muita coragem, né? Por isso que é prazerosa a filosofia. Porque você fica fora da caixa. Você começa a ver coisas que você fala, isso aqui ninguém está vendo, só eu estou vendo. Provavelmente só você. Por quê? Porque ele foi dado a conquistar isso. Tudo é uma conquista. Não existe nada de graça. A graça é receber aquilo que você conquistou. De graça. Por graça. Interessante, hein? Filosofia é um universo vasto e infinito, né? Mas é o que a gente estava falando, né? Vai se desdobrando em cascatas, né? E vão surgindo mais questionamentos e mais respostas e mais questionamentos. E é o que você falou, né? Prazeroso. É prazeroso. Porque alimenta a tua alma. Sócrates dá fazia sentido, isso. né? Ele chegava nas praças na época, lá na Grécia, e soltava um tema capcioso, difícil, e botava para discutir, pessoal. Ele não ensinava, ele botava para discutir, para que as pessoas chegassem juntos a uma solução. Porque a hora que você chega junto, gera emoção. A hora que você chega através de um outro, não gera emoção. Mas quando você chega através de você também com o outro, aí você sente uma emoção que dificilmente você sentiria em outra oportunidade. A filosofia te dá prêmios constantes ao praticá-la. Ao praticá-la. Ao praticá-la. Parte importante. Né? Essa é a básica. Que é um outro ponto, né? A gente tende a ficar viciado no entendimento, né? No conceito. Mas e a prática? Ela é fundamental. Sem ela é hipocrisia. Sem ela é trapaça, tentando enganar Deus. Você está enganando você mesmo, né? Quando você tenta enganar Deus, é uma prova de ignorância. Onipresente, onipotente, onisciente, como vai enganar como? Ele está dentro de você. Como é que você vai esconder alguém que está dentro de você? Não dá, né? Nem existe a possibilidade de enganar, né? Não tem, não chance, tem como. nem oportunidade disso. Nós somos muito infantis ainda. Na sua maioria, o ser humano é infantil. E por isso mesmo ele tem falhas incríveis. Você vê, gentileza, por exemplo, é um dos aspectos do amor. O que custa você ser gentil? Eu vou dar um exemplo para você que como é interessante a vida, como é fabulosa. Eu saí de casa preparado para, não hoje, mas um outro dia, para ser gentil. Naquele dia eu ia ser totalmente, eu ficava tão atento para ser gentil ao máximo. Você acredita que eu não consigo quase ser gentil? Eu só recebi gentileza. Eu fui para o clube fazer academia, já um molequinho de 8, 10 anos de idade, não mais que isso, segurando a porta para mim entrar. Outro cumprimentando com um sorriso simpático, a pessoa na academia tentando me ajudar ao máximo possível a fazer os exercícios de forma adequada. Todo mundo talvez estava atento em mim naquele dia. Mas eu que estava querendo fazer aquilo, não ele. Quando você se propõe, a vida já te dá. Que legal, cara. E conseguia perceber isso acontecer. Isso que coisa linda. Isso é fascinante. É uma sensação gostosa de agradecimento. Não é aquele agradecimento físico, obrigado. Não é obrigado. Não. Você olha aqui e fala assim, né? Nossa, mas o que ele está fazendo por mim? Será que eu mereço tudo isso? Mereço, porque se não merecesse, não teria recebido. Ô Fê, e o que você tem a dizer, né, do amor do ponto de vista filosófico? Então, esse amor que eu comentei com você agora há pouco, que eu comecei a sentir e achei que eu estava louco, esse é um amor que não dá para descrever em palavras, porque você gosta das pessoas independentemente do que elas são, ou do que elas pensam, do que partido é. Não importa a mínima, você passa a amar o outro como teu irmão mesmo. Não é só chamar o outro de irmão, é sentir o outro como teu, mais que irmão, você mesmo. Você vê você mesmo vivendo uma outra vida com mais dificuldade, com mais limitações. E você não quer que isso aconteça.
É uma sensação de que você precisa ajudar aquela pessoa, mas precisa saber como. De uma maneira que ela entenda que ela se ajudou e não você que ajudou. Por isso que Cristo falava que a mão esquerda dá, a mão direita não pode saber. A hora que você começa a querer ajudar realmente, primeiro que eu volto a falar sobre o ajudar de verdade, é quando a pessoa tem condições de ajudar com critério, para que outra pessoa pense que ela fez por ela. Se ela sentir que outra pessoa fez por ela, ela é incapaz. Se ela é incapaz, ela diminui a sua autoestima. E a autoestima é básico para que você siga caminhando na vida com esperança. Então é muito importante que realmente você saiba dar, para evitar, em vez de ajudar, a magoar as pessoas. É aquilo que eu falei, né? Vai abrindo várias perguntas. E aí você falou da importância da autoestima, né? Por que você considera ela como parte importante para se manter na caminhada? Se aceitar como você é primeiro. A partir do primeiro momento, todos nós somos falhos, todos nós temos erros, todos nós temos uma área ignorante, uma área escura. Por mais que você tente alimentar a luz, você sempre terá, enquanto estiver nessa carne aí. Olha, não acredite em ninguém que diga para você que é um mestre total. Porque se for um mestre mesmo, ele não está mais encarnado, né? Então, se está encarnado é porque tem alguma coisa a aprender aqui ainda. Então, é importante lembrar o seguinte, que o amor vivido de verdade é aquele que você faz a diferença no meio. O amor é aquele que traz a possibilidade de você levar uma outra pessoa a um local melhor, ao paraíso dela. E a autoestima é básico. Alguém sem autoestima não tem condições de empreender, não tem condições de levar uma ideia positiva. Ela não acredita nem nela mesma. Então, a autoestima é básico. E para fazer alguém com autoestima mais elevada, você não pode fazer elogios fracos ou vazios, que não representam a realidade. Você tem que ver o que ela tem de melhor e elogiar para ela, se for o caso, o que ela tem de melhor. Mas cuidado com o elogio. O elogio é uma das piores coisas que pode acontecer. Só quando tem uma autoestima baixa mesmo é que você pode usar um pouquinho de elogio. É um tempero como uma pimenta. Pois demais ninguém consegue comer. Então, o elogio é aquilo que até o Ronaldo ontem no bate-papo falando sobre o advogado do diabo. A vaidade é os últimos 5 segundos do filme. E o demônio pega uma pessoa que deu a vida para tirar o demônio do processo, e na última hora ele é pego pela vaidade. Vaidade é uma arma perigosíssima, mas pode ser usada com parcimônia, pode ser usada com cuidado para essa pessoa que está com autoestima baixa. A autoestima alguém pode falar, mas é uma coisa superficial. Ela é do ego. Mas você precisa se gostar para começar a conversa. Se o seu ego não se gosta, não é nem ego. Você tem o quê? Nada. Você não tem nada. Está tão pobre que você não tem nada. Nem ego você tem. Então o ego é necessário dentro da cápsula dele, devidamente reconhecido como tal. Um equilíbrio, né? Um grande equilíbrio de pratos, né? Derrubou um, opa, pega de novo. Mas tem um caminho mais fácil do que um monte de pratinho. Qual? Bondade com sabedoria. Bondade com sabedoria. Pronto. Não precisa mais rodar pratinho. Quando você tem sabedoria e tem bondade, você influencia as pessoas positivamente. Traz paz, traz esperança, traz um abraço amigo, um ouvido amigo. Às vezes é coisa pequenininha. Você pode mudar a vida de alguém com coisas pequenas. Não é com coisas grandiosas, como muita gente pensa.
Gentileza, né? Como gentileza. Tão muda simples, a vida de tão alguém. Simples, né? Sorrir para uma pessoa quando você vai cumprimentá-la. Que custa você sorrir para uma pessoa quando cumprimenta? E se ela não respondeu, o problema não é seu. É dela. É ela que precisa de cuidados, não você. Quando você se liberta da necessidade de reconhecimento, ou principalmente de uma necessidade que infelizmente o ser humano tem muito, que é de comparação. Quando você se libera disso, já é uma carga pesada que você elimina. Comparação, né? Comparação. Mas ele é mais bonito que eu. E daí vai ter sempre alguém mais bonito que você. Sempre existirá alguém. Não tem jeito. Fernando, eu ficaria horas aqui falando de filosofia, só te ouvindo mesmo, né? Porque é nítido e lindo ver toda a bagagem de conhecimento, o quanto isso é vivo, né? E toda a sua trajetória de vida, enfim, um exemplo, um espetáculo de homem, né? Então, obrigado por ter cedido o seu tempo, né? Por ter topado o meu convite. Para mim é uma honra gigantesca poder ter esse registro aqui, né? Dentro do meu canal. E trazer um pouquinho desse Fernando, né? Que eu tô tendo a oportunidade de conhecer nesse 2025. Obrigado, Ícaro. Essas palavras suas são perigosíssimas. Ela traz elogios. Eu preciso tomar cuidado com isso. Mas eu acho que você tá preparado pra isso. Obrigado que aqui no caso tá certinho. Obrigado pela lembrança, pela atenção, pelo sempre jeito simpático e gentil de me receber. Obrigado, viu? Imagina, Fê. Vamos nessa. E é isso, pessoal. Mais um episódio lindo, calma, um amor que eu tô sentindo aqui no meu coração. E espero que você aí do outro lado esteja sentindo também e que todas as reflexões que isso me causou hoje tenha causado em você aí também na sua casa. Tamo junto. Comenta aí, deixa aquele joinha, compartilha com as pessoas, né, que vier no seu coração e que merece ouvir esse bate-papo de hoje. Valeu e até a próxima.